pacientes, sejam bem-vindos ao consultório de gestão financeira. Nós estamos aqui mais uma vez, eu, Dr. Vinícius e o Gustavo, para nós trazermos mais um assunto extremamente relevante e muito desse assunto diz e tem relação ao seu sonho, o sonho da casa própria. Então, nós falaremos hoje sobre aluguel, sobre compra de casa, sobre toda essa engenharia que existe através de uma aquisição de um imóvel, se você escolhe pelo financiamento, e como você consegue, de fato, se blindar em relação ao financiamento ou a um aluguel, para que você não passe perrengue, para que você não tenha dor de cabeça e consiga realizar o seu sonho com tranquilidade financeira. Então, é esse tema que nós iremos abordar hoje. Gu, seja bem-vindo em mais um bate-papo. Obrigado, beleza, vamos embora então. O que é engenheiro já construiu, já vendeu muita casa aí, tem bastante experiência nesse ramo também. Ele vai conduzir as perguntas. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, bem descontraído, para que você entenda também que essa pressão por comprar o seu imóvel não precisa ser tão grande. Nós iremos te mostrar possibilidades para que você consiga tomar melhores decisões financeiras aí e realizar os seus sonhos. Gu, tá na sua mão aí, bora começar. Se quiser fazer alguma introdução, contar um pouquinho aí de você, ou já começar nas perguntas, fica à vontade. Bora então. O sonho da casa própria é um sonho que ele é muito mistificado, né, na nossa realidade. Então é um sonho que às vezes as pessoas têm, elas nem sabem por que ela tem esse sonho, só colocaram na cabeça dela e ela acha que ela tem que realizar isso a todo custo. E é aí que a gente acaba entrando em alguns problemas que a gente vai discutir sobre isso. Dá uma introdução assim que a pessoa ela tem que pensar que ela está fazendo uma compra agora, se ela for financiar, para daqui 30 anos, só que as necessidades de hoje são diferentes das necessidades daqui 30 anos. Então eu acho que é legal, por exemplo, se você é solteiro, se você é sozinho e você vai comprar um imóvel hoje, eu não aconselharia você comprar um imóvel, por exemplo, de um quarto, porque a sua necessidade para daqui a 10, 15 anos pode mudar. Então, se você se mete em comprar um valor, de imobilizar um valor muito grande hoje para um apartamento de só um quarto, sendo que você pensa em casar e ter filhos, esse imóvel já não vai mais te atender. Então, você está financiando uma coisa agora que já não vai fazer mais sentido no futuro, só que você vai pagar por aquilo. Então, eu acho legal você dar uma investigada melhor em quais são os seus sonhos para daqui, tipo, 10, 15 anos, se é ter e construir uma família, onde com isso vai acarretar que você precisa de mais espaço, e precisando de mais espaço, é melhor você já prever isso agora do que deixar para prever isso depois. Bom, Legal. só isso que eu queria falar. E no fim do dia acaba sendo um prêmio, a gente vai falar sobre isso. Acho que a premiação é sempre daquelas pessoas que pensam no longo prazo, né? Então, Sim. como você mencionou sobre essa realização do hoje, comprar algo de pequeno, algo de um quarto para uma necessidade futura, talvez não atenda essa necessidade, você já tem que trocar, entrar num outro financiamento, vender esse imóvel. Então, existe um contexto envolvido, mas, assim, todos que são premiados, eles são aqueles que pensam no longo prazo. Então, deixar aquele imediatismo, aquela ânsia de comprar algo pela pressão do momento, pela cultura, por aquilo que você foi ensinado, inserido no seu ambiente familiar muitas vezes, sobre adquirir um imóvel, talvez não seja a decisão mais correta para o momento que você está vivendo, e a gente vai desenrolando isso ao longo da nossa conversa. Bora então. Ô Vini, assim, qual que é a hora certa de eu comprar um imóvel? A hora certa de comprar um imóvel? Essa pergunta, até pelo que nós já demos de introdução, ela não é tão óbvia, porque cada pessoa vai ter uma realidade financeira. Então, a hora certa pode ser a hora certa para cada indivíduo. Então, se eu posso ter um jovem ali, que ele tem um capital dado pelos pais, em que ele tem 200, 300 mil reais ali, talvez, e ele pode comprar esse imóvel já de largada ali, com 20 anos de idade, ele consegue comprar um apartamento. Diferente da grande maioria das pessoas que começa a juntar um patrimônio e começa a economizar o seu dinheiro para comprar o seu imóvel com 40, 50 anos de idade. Então, cada pessoa vai ter a sua realidade financeira, cada pessoa vai ter a sua história em relação à sua saúde financeira. Então, o momento certo é quando você consegue olhar para o seu futuro, por exemplo, e se imaginar num lugar. Então, por exemplo, hoje nós pagamos aluguel, mas quando nós estávamos procurando tanto para comprar quanto para alugar,
nós olhávamos para uma casa, por exemplo, e pensávamos, essa casa, para a nossa família, para o que nós queremos viver, vai atender 2, 3 filhos? É um bom lugar de locomoção? É um lugar que eu quero passar 20 anos? Porque existiam casas que nós estávamos procurando, por exemplo, que elas estavam há 10 anos sendo vendidas e não conseguia finalizar essa venda. Elas estavam há muito tempo. Então, não é um negócio que você se desfaz com facilidade. A liquidez de uma casa, que é a velocidade que você transforma o imóvel em dinheiro, é um timing completamente lento, diferente de um investimento, por exemplo. Então, para a nossa família, nessa situação, nós entendemos que não era o momento de adquirir uma casa, por exemplo, porque eu sei que a minha esposa ela tem medo e ela fica o tempo inteiro ligada se ela está num lugar que ela não tem segurança, um lugar que ela não tem uma portaria. Então, tudo isso para nós seria um ponto. Se nós tivéssemos entrado numa casa, no financiamento naquela época, na rua, talvez fosse a maior dor de cabeça que nós estaríamos arrumando para o nosso relacionamento, para o nosso bem-estar mental, em relação à nossa saúde também. Então, tudo isso influencia, são vários fatores. Mas eu acho que quando você já tem um plano definido daquilo que você deseja para você, para o seu futuro, e você se preparou financeiramente para isso, tanto para adquirir com preço à vista, ou para adquirir pagando um preço mais baixo, porque você tem um bom valor de entrada, ou até você se preparou em relação ao seu custo de oportunidade para conseguir entrar nesse imóvel com uma reserva de segurança ali em relação a essas parcelas, eu acho que você entra mais confortável, você se torna a situação um pouco mais tranquila de lidar, independente aí se é um financiamento ou se você está comprando à vista. Então, existem alguns fatores que precisam ser pesados aí na hora de tomar essa decisão, e o timing exato, eu diria que a pessoa precisa ter um pouco ali de uma reserva de oportunidade, que é o preço de entrada na casa, então uma entrada, a gente vai falar sobre isso mais para frente, então os custos envolvidos ali no início da operação, e também uma reserva de segurança para esse financiamento, porque um dos maiores índices de recuperação do banco em relação à garantia é carro, que as pessoas compram e não conseguem pagar até o final, e o próprio carro é a garantia da operação financeira, ele precisa devolver esse carro para o banco, ou a garantia de um imóvel, que também funciona da mesma maneira. O banco está te emprestando dinheiro, ótimo, mas até que você termine de pagar esse imóvel está no nome do banco. Se você deixar de pagar a sua parcela, o banco pode recuperar esse imóvel e mandar a leilão. Então, semana passada, eu estava acompanhando alguns leilões ali, 500 imóveis à disposição, e muitos deles com moradores dentro do imóvel de pessoas que não conseguiram pagar os seus financiamentos, e por conta disso, estavam devolvendo ao banco esse imóvel. Então, você perde o recurso financeiro, você perde o seu imóvel, o seu sonho, se torna uma grande frustração, na verdade. Então, esse preparo pré-entrada ao seu imóvel é o que vai te definir o que é o momento certo para você conseguir entrar e você fazer isso com tranquilidade. É possível fazer isso com tranquilidade, seja à vista, seja financiando, seja dando uma boa entrada. Existe uma forma de construir um plano para que você faça isso com tranquilidade e entenda qual é o momento certo de assumir esse tipo de desafio. Legal, Vini. Realmente o que você falou tem muito sentido, e as pessoas realmente elas têm que pensar nessas coisas que geralmente não são coisas óbvias, né? Mas você falou de planejamento aí. Então, como é que eu faço para planejar a compra de um imóvel? Cara, um bom primeiro passo é você ter controle da sua saúde financeira antes mesmo de assumir qualquer desafio. Porque quando eu tenho, por exemplo, o diagnóstico financeiro, que é a metodologia que nós desenvolvemos aqui com os pacientes no consultório, você tem um mapeamento da sua saúde financeira, você parte do diagnóstico sabendo qual é o valor de parcela que você poderia assumir sem comprometer muito a sua renda. Porque se eu assumo uma parcela de financiamento que hoje cabe no meu bolso, mas eu desconsidero todos os custos fixos que eu tenho, custos variáveis que eu tenho, custos de lazer que a minha família precisa para se manter bem, num estado emocional bem, numa harmonia familiar. É importante também sabermos dividir aquilo que é a realização do sonho da aquisição também com o momento de curtirmos o processo dessa realização do sonho. Então, se eu tenho um diagnóstico financeiro preparado ali, eu consigo olhar qual é o valor de parcela que não vai comprometer muito da minha renda, vai permitir com que nós tenhamos um padrão de vida legal, do que nós temos hoje, e conseguir adquirir esse imóvel. Então,
ter um diagnóstico financeiro, sabendo o quanto você pode investir ou o quanto você precisa aumentar as suas rendas para que você tenha conforto em assumir um financiamento, assumir uma parcela, tudo isso é essencial. Então, construir o diagnóstico, definir aí o valor máximo que você vai pagar no imóvel. Definido o valor, você tem que fazer pesquisas em relação a conseguir um valor até esse teto que você definiu de valor de imóvel ou inferior a isso, mas que atenda às suas necessidades. Então, tudo isso é previamente definido dentro do que é um planejamento, dentro do que é um planejamento financeiro, dentro do que é o seu diagnóstico financeiro para a realização desses sonhos. Então, quando eu penso sobre isso, eu posso já antecipadamente pesquisar em bancos qual é a taxa de financiamento que eles estão oferecendo, se eu escolho por essa opção, porque eu posso também oferecer e buscar uma forma de não financiar agora e realizar o meu sonho daqui a um tempo, mas investir esse recurso. Nós mostraremos alguns números aqui para que vocês vejam a diferença quando eu invisto ou quando eu financio, o quanto de dinheiro sai do meu bolso efetivamente, o quanto de recurso eu vou ter lá na frente. Então, essa organização financeira inicial e essa pesquisa que você faz em relação ao valor máximo que você vai pagar do imóvel, as taxas de juros que os bancos te oferecem, o valor de parcela que você inicia pagando, e aí você pode trabalhar em algumas formas de pagamento para você ir reduzindo essa parcela. Então, você tem toda essa estrutura que é pensada antes mesmo de você entrar no financiamento. Então, ter um bom planejamento financeiro, saber o quanto você pode investir nas parcelas para comprar o seu imóvel ou investir mensalmente para acumular o seu patrimônio e comprar o seu imóvel no futuro, é o primeiro passo fundamental para que esse sonho comece a se tornar realidade. Então, nós sempre trabalhamos aqui no consultório com sonhos de curto, médio e longo prazo. E o seu sonho de longo prazo, que normalmente é o imóvel pelo valor aquisitivo dele que é mais alto, ele não pode ser um penalizador dos seus sonhos de curto e médio prazo. Ele precisa ser algo que vai te agregar valor no tempo. Então, o processo que você vai viver de curto, médio e longo prazo precisa te impulsionar a chegar nessa realização lá no futuro, daqui 10, daqui 15 anos. Então, nós precisamos nos alimentar de sonhos de curto prazo, de realizações de curto prazo, formação, desenvolvimento, viagem, médio prazo para aquisição de bens de consumo, aí, muitas vezes com preço de aquisição um pouco mais elevado, para que lá na frente eu consiga também realizar meus sonhos de longo prazo sem ter problema. Mas tudo isso é um bom planejamento financeiro, envolvendo as pessoas que estão nessa conversa, aí, normalmente uma família, o marido, a esposa, os filhos, para que haja um comprometimento de todos na realização desses sonhos. Legal. E é importante você falar isso porque é uma decisão de longo prazo, né? Que ela afeta todo o futuro de uma família. Então, ela tem que ser tomada de uma forma muito cautelosa, né? Na questão de qual imóvel comprar, quanto pagar e tal. E eu percebo que as pessoas, elas são muito imediatistas hoje em dia, né? Nós somos muito imediatistas. Eu sou muito imediatista. Acho que a nossa realidade hoje, ela é muito... Exato. E a gente se planejar, às vezes, para uma aquisição de um imóvel onde a gente tem o dinheiro agora para pagar daqui 30 anos, ou se planejar para comprar daqui 5, 10, 15 anos, é um negócio muito complexo, né? E aí agora a gente entra na questão dos números, na questão do raciocínio mais lógico, assim. Então, qual que é a melhor forma de eu comprar um imóvel? É alugar? É financiar? É eu juntar dinheiro para esse imóvel? Qual que é a melhor forma, assim, pensando na matemática da coisa? Do comprar uma coisa e pagar e não pagar juros, ou pagar um pouco de juros e ter um negócio agora? Como que a gente faz essa parte do raciocínio lógico da coisa? Tá. Hugo, até antes de entrar na questão financeira, nós temos também, em linha do que você falou do imediatismo, a questão das crenças limitantes, né? Muitas pessoas carregam algumas crenças relacionadas ao imóvel, por exemplo, que primeiro, se eu não tiver um imóvel, eu não tenho dignidade, eu tenho que ter alguma coisa no meu nome. Então, essa é uma crença fortíssima, já enraizada dos nossos pais, que vem para nós, e por aí segue gerações. Então, eu preciso ter algo no meu nome, senão eu não consegui conquistar na vida, senão eu não tive êxito na vida, eu não tive sucesso na vida. Então, isso já gera uma pressão. E uma segunda crença muito forte nessa questão eu nunca vou conseguir comprar um meu imóvel se eu não tiver uma parcela para pagar.
Se eu não tiver uma parcela de consórcio, de financiamento, de qualquer outra fonte de recursos que eu tenha acesso, que me gere um compromisso ali de ficar pagando isso, eu não consigo realizar nada na minha vida. Só que isso é uma crença limitante. É uma crença que me diz que eu só consigo realizar se eu tiver dívida, mas dívida não é bom. Dívida, eu estou pagando para o banco juros e não recebendo dos juros, recebendo juros do banco, que é o que seria saudável. Então, quando eu penso sobre isso, nós precisamos trabalhar muito a nossa mente nesse processo, porque muitas das crenças que nos impedem de realizar os nossos sonhos estão enraizadas em nós. E por coisas ruins, não, foi um processo de criação, muitas vezes, em que as pessoas querem o nosso bem, elas querem o nosso melhor, mas elas também carregam as suas crenças, por exemplo, do imóvel. Então, hoje, meu pai, ele é locador de imóveis. Ele acha um absurdo eu pagar aluguel para morar onde eu moro hoje, por exemplo. Só que tem algum momento da vida em que não é só o financeiro que importa. Então, eu precisei tomar esse passo em assumir um aluguel, tendo uma vida financeira organizada, planejada, e não só pagar o aluguel, mas também investir no meu futuro. Então, na parte financeira, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas essas crenças limitantes é o que fazem as pessoas serem muitas vezes imediatistas. Então, eu já vi pacientes vindo aqui no consultório falando assim, Vinícius, surgiu uma oportunidade de comprar um imóvel, vou ter que gastar toda a minha reserva na entrada desse imóvel e vou assumir uma parcela. A pessoa está com um trabalho que é meio autônomo, assim, e com a pandemia ela perdeu completamente as rendas. Então, olha se ela tivesse... E aí eu aconselhei nesse sentido. Eu falei assim, ó, eu não entraria nesse tipo de aquisição, porque, você não está preparado financeiramente, você vai gastar toda a sua reserva, vai ficar sem caixa Emergência por uma coisa que não é emergência, né? Exato, mas a sensação que eu estava vivendo é, nossa, vou perder essa oportunidade da casa, não vai ter mais nenhuma na minha vida. Essa é a oportunidade que eu preciso. Essa era a percepção da pessoa. Então, o meu conselho foi, você está entrando em algo, liquidando tudo que você tem de recurso, então toda a sua reserva vai para esse imóvel, você vai pagar uma parcela e você não vai conseguir construir uma nova reserva, porque essa parcela vai consumir muito das suas rendas e despesas atuais, e você vai viver, por mais que você esteja na sua casa, talvez seja um caos tão grande financeiramente para você que estar na sua casa não vai te dar paz, vai te dar dor de cabeça, ao invés de estar num lugar que deveria te dar paz. Então, tomar essa decisão com calma, rompendo essas crenças limitantes que falam que eu só consigo através de parcela, é um processo que precisa acontecer. E é importante que aconteça antes que você entre no financiamento, para que você pense friamente. Talvez a sua decisão seja, eu vou comprar financiado, eu sei financeiramente que isso não faz sentido, mas eu estou preparado para comprar financiado também. Eu não estou comprando só pela emoção ou pela circunstância inicial. E aí, falando sobre o financeiro, eu vou trazer alguns dados aqui. Eu fiz uma pesquisa muito recente sobre taxa de juros de financiamento e oportunidades de financiamento, o quanto você pagaria no imóvel e o quanto você teria se você investisse ao invés de pagar o seu imóvel. Porque uma outra crença, Gu, limitante, principalmente em relação ao imóvel, é o tempo. As pessoas falam, nossa, mas investir demora muito, eu nunca vou realizar o meu sonho, eu não tenho paciência para investir. Investir tem que ficar esperando e nunca vejo meu dinheiro crescer. Vou assumir uma parcela, vou assumir um financiamento, porque isso acontece logo, isso acontece rápido, já vou ter o meu imóvel agora. Então, eu fiz um comparativo da seguinte maneira. Uma pessoa comprando um imóvel em 30 anos de financiamento, mas nós iremos parar em 10 anos, tá? E eu vou parar no 10º ano para fazer um comparativo com um investimento. Da mesma pessoa que, ao invés de assumir um financiamento, assumiu um investimento, assumiu um compromisso de investir todos os meses. Comparando essas duas pessoas, nós saberemos ali o quanto essas pessoas teriam ali de gasto ou de patrimônio em relação aos mesmos 10 anos. E esse é um ponto importante, porque a sua crença limitante, ela faz você imaginar ou pensar que com o financiamento vai ser mais rápido do que o investimento. Só que para ambos os casos se passaram 10 anos. Eu não estou falando de mais tempo para um ou menos tempo para outro, é 10 anos para ambos, diante dessa situação. Tá? Então, vamos lá.
Um imóvel de 250 mil reais. Hoje, você já parte de um imóvel como esse, você não pode financiar 100%. Então, eu vou considerar que você vai financiar 225 mil reais esse imóvel. Então, você tem que ter uma entrada aí de 25 mil reais. Hum. A taxa de juros desse financiamento vai ser de 0,78 ao mês, que equivale a uma taxa aproximada de 9,36 ao ano. Então, 9,36% de juros ao ano, por 120 meses, tá? Que é o cálculo que nós faremos aqui. Essa pessoa vai começar com uma parcela de 2.400 e vai terminar ali no 10º ano com uma parcela de 1.700 aproximadamente. Essa pessoa pagou ao banco um total de 249 mil reais. Ela já pagou para o banco em 10 anos 249 mil reais. Beleza? Tá fácil de acompanhar o raciocínio, Gu? Tá tranquilo? Tá fácil, beleza. Beleza. Então a pessoa 10 anos eu financiou. paguei, teoricamente, o valor do imóvel que vale o imóvel, certo? Exato, 250 mil. E você ainda tem um saldo devedor de 149 mil reais para pagar durante os outros 20 anos do financiamento. Tá? Então, estamos parando aqui no meio dos 10 anos com um gasto já de 249 mil reais e um saldo devedor ainda de 149 mil reais. Beleza? Nossa. Uhum. Então, tem bastante dinheiro saindo aqui, mas como entrou no fluxo ali no dia a dia, a gente às vezes não faz essa conta. Então, beleza. Agora vamos para o investimento. E aí eu estou considerando uma pessoa que ela decidiu sacrificar o seu presente, assumindo uma parcela de R$ 2.400. Ela sacrificou tudo, ela cortou gastos, ela reduziu, ela fez aquela engenharia para conseguir encaixar a parcela no bolso e pagar esses R$ 2.400. Uhum. Então, partindo da premissa que, hoje em dia, o R$ 250 aqui em São Paulo é um imóvel softzinho de 40 metros quadrados, e olhe lá, eu estou pensando aqui 250 mil baixo para aquisição de um imóvel. Uhum. Essa pessoa conseguiu pagar uma parcela de R$ 2.000. Se essa pessoa se comprometeu a conseguir essa parcela de 2.000, eu vou comprometer ela agora numa outra frente, ao invés de parcela de financiamento, um investimento. Quando eu falo de investimento, quanto essa pessoa teria que investir por mês? Não é os R$ 2.000. Ela pode até investir os 2.000, mas vamos considerar que ela vai investir R$ 1.300. Ao invés Então, de eu já estou investir. começando com um investimento menor do que a parcela da compra do imóvel. Né? Exato. Então, assim, ó, pensando basicamente, R$ 700 a menos, né? Que é 2.000, eu estou pegando 1.300, né? Exato, 1.300 de investimento. Então, assim, ó, pensando no curto, médio e longo prazo, se a pessoa assumir uma parcela de 2.000, talvez ela aperte a vida financeira dela de uma forma que ela só vai conseguir fazer isso durante uns 5 anos, só pagar a parcela e pagar os custos fixos dela. Ela não consegue viajar, ela não consegue curtir, ela não consegue fazer nada, só pagar financiamento. Agora, essa mesma pessoa, ao invés de pagar 2.000, ela está pagando 1.300. Só que ela não está pagando para o banco, ela está emprestando para o banco. Ao invés da pessoa pagar para o banco, ela está recebendo. E aí eu tenho uma sobra de R$ 700. Então, eu não estou sacrificando o meu mês, a minha renda mensal. Então, eu tenho R$ 700 para o curto, médio e longo prazo para desfrutar no agora e estou investindo em 1.300 para o futuro. Os mesmos 2.000 que eu assumiria uma parcela de financiamento. Agora, se o mesmo juros que eu estou pagando no financiamento eu consigo de rentabilidade no banco, que seria o 9,36 ali, o 0,78 ao mês, chuta o número aí, quanto você acha que eu vou ter investido em 10 anos se eu investir R$ 1.300 por mês a uma taxa de 9,36 ao ano? Uns 150 mil? 150 mil? Passou longe. O cálculo é o seguinte: 1.300 constante durante 10 anos a uma taxa de 9,36 ao ano. Você vai ter um montante lá na frente de resgate em relação ao seu investimento de R$ 256 mil. Caramba.
Então, em 10 anos, se você investir R$ 1.300 a essa taxa de juros, você consegue comprar o mesmo imóvel que você está pagando financiamento à vista daqui a 10 anos. Então, em 10 anos, você já pagou para o banco o valor que seria o valor do imóvel, mas ainda tem um financiamento de 20 anos, porque você financiou. E se você faz a conta inversa, ao invés de pagar para o banco, eu estou investindo um valor menor, tendo sobra de recurso para desfrutar do agora, tornar esse processo, essa jornada mais simples, para lá na frente comprar, em 10 anos eu tenho R$ 256.000. E aí você pode falar, Vinícius, mas o imóvel daqui a 10 anos não vai valer isso. Talvez não o que você está vendo hoje, mas você, em R$ 256.000, você vai conseguir comprar algo muito bom lá na frente. E esses R$ 1.300 é algo constante. No tempo, você pode aumentar esse valor também. Então, olha a diferença de nós rompermos com as crenças e mudarmos a nossa mentalidade. Se eu estou pagando para o banco, eu estou pagando R$ 249.000 de principal mais juros em 10 anos. Se eu estou investindo R$ 1.300 por mês durante 10 anos, eu acumulei, sem considerar os juros, R$ 156.000 foi o que eu acumulei. Só R$ 1.300 vezes 120, que daria uns 10 anos. 256, né, Vini? Esse é o total que eu recupero. Mas 156 é só os 1.300 somados. Assim, se eu somar 1.300 sem juros nenhum, eu tenho 156. Se eu colocar esses juros, eu ganhei R$ 100.000 do banco de juros só por investir. É uma boa taxa de juros, uma parcela que cabia no meu bolso em relação à parcela do meu investimento futuro, com juros super conservador, que hoje é muito fácil de se conseguir com a taxa Selic aumentando. Tudo isso fica muito mais fácil. Hoje eu tenho Tesouro Selic, um título de investimento super seguro, super simples, em que eu consigo pegar 10% de rentabilidade ali, garantido no final da minha operação. Então, é possível fazer isso. É possível. Então, eu estou com o meu planejamento financeiro aqui, o meu diagnóstico financeiro, com uma parcela que é super tranquila, só que ao invés de dar para o banco, eu estou investindo, emprestando para o banco. Lá na frente eu tenho esse patrimônio acumulado e eu posso comprar esse imóvel à vista. Então, assim, existem formas de comprar o imóvel e realizar esse sonho de forma mais tranquila. E aí, quando eu penso em aluguel, por exemplo, eu tenho que fazer uma outra conta. Quando eu vou pagar aluguel diante do meu diagnóstico financeiro, eu tenho que pensar, eu consigo pagar aluguel e também investir para o meu futuro mensalmente? Porque se isso não acontece na sua vida, você pode estar vivendo um ciclo que nunca vai acabar. Então, você nunca vai deixar de pagar aluguel. E é pagar não com seus rendimentos, é pagar com o seu dinheiro mesmo. Então, você vai depender de um salário para pagar. Qual a estratégia do aluguel? Hoje nós temos um aluguel, por exemplo, em que nos dá a possibilidade de morar perto do nosso trabalho, de estar num lugar melhor, com fácil acesso, tudo isso é muito bom. Mas todos os meses, o mesmo valor que eu pago de aluguel, eu também invisto para o meu futuro. Então, a matemática eu não posso ficar só dependente também do aluguel. Se hoje eu só pago aluguel, eu tenho que me incomodar com essa situação. Eu preciso pagar aluguel e também investir para o meu futuro, para que daqui a pouco, aquilo que hoje eu pago aluguel, ou o meu investimento e patrimônio financeiro está me gerando aluguel suficiente para pagar isso que eu pago hoje para morar. Então, os seus investimentos gerando juros de renda passiva, sem você fazer nada, para que gere recurso para pagar o seu aluguel, e aí você fique livre dessa dor de cabeça, ou você também ter esse patrimônio acumulado para conseguir honrar o seu compromisso. Então, por exemplo, uma pessoa que paga uma parcela de R$ 2.400 durante 10 anos, se ela investe esses 1.300, lá na frente ela vai ter dos 2.400, ela vai ter R$ 256.000 de dinheiro investido. Se esses R$ 1.000 que está sobrando do 1.400, 1.100 ela consegue pagar um aluguel, ela vai pagar o aluguel com tranquilidade e vai estar investindo mais 1.400 para o seu futuro. Então, lá na frente ela tem um patrimônio investido e hoje está morando num lugar que melhor lhe dá acesso, que atende às suas necessidades de uma maneira diferente. Então, eu morei num lugar que era longe de tudo aqui em São Paulo. Então, existem lugares em São Paulo, no centro, por exemplo, que eu vou com a minha esposa, ela fala, você nunca veio aqui? Eu falo, nunca vim aqui. Porque São Paulo é muito grande, assim, são várias cidades dentro, tipo, a Zona Norte é uma cidade, Zona Sul é outra cidade, Zona Oeste, cada lugar, você não precisa sair da onde você está para atender a sua necessidade em outra região. Tudo que você precisa ter na região que você mora. Então, nós nos tornamos muito bairristas, assim, da região que nós moramos.
Então, existem lugares em São Paulo que eu não conhecia, porque eu não precisava, então eu não tinha interesse, não conhecia pessoas daquela região, não frequentava. Então, hoje ela me mostra esses lugares e fala, caraca, existe esse lugar aqui em São Paulo. Mas nós precisaríamos mudar, porque o nosso casamento ficou em risco em relação à nossa convivência, ao nosso desgaste físico e emocional de 2 horas de transporte todos os dias para chegar ao trabalho, sair muito cedo de casa, chegar muito tarde. Tudo isso são fatores que influenciaram para sairmos do aluguel. Mas não foi Sim. sair do aluguel só para pagar o aluguel. Estamos pagando aluguel e investindo para o futuro. É uma fase de transição em que nós temos consciência do que está acontecendo e já temos uma data para sair disso. Então, todo esse planejamento é parte daquilo que nós fazemos em relação à nossa saúde financeira. Mas existe sim, e é justo. Por exemplo, pagar um aluguel, se você não fala só sobre dinheiro, fala sobre qualidade de vida, sobre bem-estar familiar, sobre harmonia. São vários fatores que influenciam nessa decisão. Mas pagar aluguel não é um palavrão, mas é importante que você tenha consciência e entendimento. Hoje eu pago aluguel, mas eu invisto no meu futuro ou eu só pago aluguel? Eu não posso ser dependente e refém disso. É. 2, financiamento. Eu estou pagando para o banco e realizando esse sonho. Mas a que preço eu estou realizando esse sonho? Se eu posso investir para o meu futuro e construir um patrimônio ao invés de assumir uma parcela, por que não esperar os mesmos 10 anos para ter esse patrimônio lá na frente e comprar à vista? Então, são decisões que nós precisamos pesar. E aí, como você falou, a decisão de comprar um imóvel às vezes dura um ano, né? A decisão da pessoa tomar e comprar esse imóvel efetivamente. Mas é importante pesar todos esses fatores, além do dinheiro, assim, além do... Eu sei que é um sonho, mas nós precisamos pesar o lado financeiro e também a realização do sonho. Se eu quero realizar muito esse sonho agora, eu tenho que me preparar para isso. É igual você falou uma vez, né? Que a gente até falou no podcast passado. É, a gente sempre tem duas decisões, né? Aquela que a gente toma, a gente, tipo, tem o benefício agora e a dor depois, ou que a gente, tipo, tem um sacrifício agora, mas recebe o benefício depois, valendo muito mais a pena. Exato. E olha como é engraçado esse mesmo exemplo. O sacrifício agora seria investir um valor menor do que você pagaria para o banco, que aí deixe de ser um sacrifício tão grande, você não está sacrificando, você está sobrando dinheiro para você viver o agora, investir para o seu futuro e conseguir o seu patrimônio lá na frente. E essa possibilidade é muito real, mas assim, é todo aquele trabalho de crenças limitantes, de romper com essas barreiras culturais e familiares que nós já crescemos enraizados nisso, estar em ambientes de pessoas que nos levem a expandir o nosso entendimento em relação a essa situação, para que nós não para que a gente não fique alienado a uma única forma que nos foi ensinada, mas tenhamos todas as possibilidades e, a partir disso, tomar boas decisões. Mas aí, Vini, por exemplo, tá bom, eu sei que essa é a decisão mais inteligente financeiramente. Eu, eu sei que é a que vale mais a pena, mas infelizmente, não sei, aconteceu alguma coisa, eu vou ter que financiar o imóvel. Como que eu identifico o melhor financiamento? Então, trabalhando com a possibilidade exclusiva do financiamento. Lu, você, Certo. por exemplo, que é engenheiro de formação, conhece muito sobre esse ramo, já construiu, já teve a felicidade de entregar a chave. Você já entregou a chave para alguém já? Entregar assim a chave mesmo? Não, não, entregar a chave não, porque o nosso trabalho, a corretora é que fazia todo esse trabalho, né? Mas assim, é explicar tudo sobre o imóvel junto com o comprador já. Ah, legal. Então, assim, você sabe que é viver essa felicidade, ver o sorriso da pessoa também de realizar Nossa, aquilo, toda essa sensação deve ser incrível, né? é. Mas me fala um pouquinho assim, você consegue dizer para a gente um pouco de custos que estão envolvidos na aquisição de um imóvel, por exemplo? O que as pessoas pagam de taxa? O que tem envolvido aí na aquisição de um imóvel? A primeira coisa que eu vejo que é muito mais comum aqui no estado de São Paulo do que em outros estados é que alguns apartamentos em São Paulo, eles vêm sem piso também. Aí já começa, eles vêm só com piso no banheiro, que é onde é feita a impermeabilização e tal, então como tem que ter uma garantia, então a gente tem que tomar cuidado com esse custo já inicial. Fora, assim, a gente tem vários custos, né? Você tem o custo do ITBI, que é o Imposto sobre o Imóvel, que varia de 2% a 5%, que você vai ter que pagar lá você assina o contrato lá e depois vai lá no cartório e tem que pagar isso aí. Então já vai 2 a 5% do preço do imóvel, que é o Imposto sobre o Imóvel. Aí depois você tem o registro da compra em cartório. Você tem que registrar
você comprou esse imóvel no cartório, né? Então, isso aí já acresce mais um valor que, assim, ó, em São Paulo, ó, aqui é o dado que eu tenho, que é entre R$ 1.131 para imóveis de 100 mil. Ele deve aumentar um pouco aqui, ó, para imóveis de 1 milhão é 2.600. Então, vamos supor R$ 1.500 aí. Então, você já teve que pagar o ITBI, que varia de estado para estado, de 2% a 5%. Você já teve que pagar mais no registro da compra em cartório de 10.500. E a escritura você só paga quando você termina de pagar o financiamento, né? Mas aí também é mais um custo, né? E aí, ó, 1.631, que varia entre 1.631 a 3.569. Isso para São Paulo, né? Então a gente já pode, vamos colocar mais uns R$ 2.000 aí para a escritura. Tem a certidão negativa de débito, né? De dívida. A gente já vai acrescer mais um custo de R$ 700. E tem que pagar o preço do corretor também, que é de 3% a 6%, né? E que já está embutido no preço final ali, mas também é um custo que tem adicional aí. Legal. Show. Então, quando eu penso no financiamento de imóvel, tem tudo isso que o Hugo falou em relação a custos, além de entrada que você precisa pagar, essa nova parcela que você vai assumir, se é um apartamento, você tem, além da parcela condomínio, assim, ó, são muitos gastos envolvidos, que se não houver um bom planejamento financeiro, tanto de tomada de decisão, quanto de contingência, eu acabo entrando num negócio financeiro que parece muito bom, mas pode se tornar mais dor de cabeça do que alegria. Então, assim, além de entrar no financiamento, eu preciso ter uma contingência. O que é essa contingência? Primeiro, antes do financiamento, eu preciso de custo de oportunidade, que é definir o valor do imóvel que eu quero realizar, que eu quero comprar, e ter no mínimo 20% do valor desse imóvel. Então, o que é esse 20%? Hoje, financiamento bancário, raramente você vai, assim, acho que é impossível hoje 100%, 10% é uma raridade, normalmente entre 20% e 30% que você vai encontrar em o banco, à disposição do banco em financiar um imóvel em 30 anos, em 35 anos. Então, você já parte tendo aí que ter uma reserva de pelo menos 20% do valor do imóvel. Então, ter definido qual é o valor do imóvel, o valor do valor que você precisa ter de entrada e começar a acumular esse patrimônio. Acumula o patrimônio. Vinícius, cheguei no valor do patrimônio que eu precisava, custo de oportunidade está pronto. O que eu faço agora? Primeiro você vai começar a pesquisar esse imóvel dentro do valor que você estipulou e continuar construindo as suas reservas. Para quê? Uma, reserva para as suas parcelas. Então, você precisa ter pelo menos 6 meses daquilo que será um possível financiamento que você está assumindo. Por que é importante isso? Contingência. Se você perde o seu emprego, se a sua esposa perde o emprego, se vocês ficam sem nenhuma renda, você tem pelo menos 6 meses para se realocar no mercado financeiro e a sua parcela de financiamento continuará sendo paga, sem que você corra o risco do banco tomar esse recurso, essa casa de você por falta de pagamento. E você não perder todo esse dinheiro já investido inicialmente. Então, construir uma reserva de oportunidade, que seria a entrada da casa, e todos esses custos que o Gu mencionou aqui, sobre TBI, sobre registro, sobre certidão, tudo isso precisa estar na sua reserva de oportunidade junto com a sua entrada, então acumular esse patrimônio, para que você entre com a entrada e já diminua inicialmente o seu financiamento. Em paralelo, definir uma reserva em que você já fez pesquisa nos bancos, você já sabe quanto seria aproximadamente a sua parcela, começa a acumular uma segunda reserva, para que você consiga entrar no financiamento e ter uma contingência se você precisar. E um outro passo importante, não se desespere em comprar um imóvel e desfazer tudo que você tem de dinheiro, como FGTS, poupança, investimento. Você gasta tudo que você tem para entrar no imóvel. Pum, entrei. Tive uma dor de barriga, não sei de onde tirar dinheiro mais, não sei mais o que fazer. Então, ter essa cautela na hora de fazer a aquisição e saber que mesmo comprando, você tem que colocar piso, você tem que reformar, você tem que mudar armário, e tudo isso são gastos muito altos, aí você vai lá e passa, não, mas eu financio isso em 12 meses. Cara, mas presta atenção, você já tem um financiamento alto,
e uma parcela que você está assumindo que vai só aumentar aquilo que é o seu custo de vida por 12 meses, e você não para de comprar no meio de uma reforma, você tem que começar e terminar a reforma. Quem já começou uma reforma sabe o quanto gasta e o quanto de imprevisto acontece no meio da reforma, que você precisa gastar ainda mais. Então, assim, Ô, Vini, é legal a gente ter, só falar para o pessoal que a reforma, ela pode passar o valor do imóvel várias vezes, viu? a Então, reforma, dependendo, dependendo do que você for fazer de imóvel, do que você quer fazer no imóvel lá, eu já vi gente falando que pagou 150 mil numa sala comercial e gastou 200, quase 300 mil para reformar esse imóvel. nossa, então é muito alto o custo, né? É, E talvez se fosse construído do zero seria ainda mais barato, talvez se fosse só 150, né? sim. Então, tudo isso precisa ser pesado na decisão, assim, ó, ter caixa, ter liquidez é fundamental para a sua saúde financeira. Então, não entre em um negócio em que você vai se desfazer de 100% que você tem de patrimônio acumulado só para aproveitar uma oportunidade. Pode ser uma ótima oportunidade, mas talvez não seja tão boa para o momento que você está vivendo. E entrar num negócio como esse, sem conseguir acumular recurso mensal, porque você comprometeu muito da sua renda, e você não tem mais recurso, pode ser um grande problema. Então, pense sobre isso. Na hora de entrar no financiamento, custo de oportunidade, com todos os gastos que você tem, o valor do imóvel definido, o valor de entrada de 20% pelo menos, para que você entre com tranquilidade nesse imóvel. E se você conseguir acumular mais, ótimo, porque você diminui o seu financiamento. Uma parcela que não comprometa 100% da sua renda e te deixe muito apertado, porque você vai continuar vivendo durante esses 30 anos. Se você só compromete sua renda, você deixa de viver para pagar financiamento, e isso se torna um caos na sua vida. Então, faça com cautela, faça com antecedência, se prepare para isso, com uma reserva de contingência. Se você hoje já está no financiamento, por exemplo, você comece a construir uma reserva de contingência para esse financiamento que você tem, para que caso as coisas fujam do controle ou do seu controle, por exemplo, essa semana eu perguntei sobre imprevisto lá no consultório, e aí uma moça falou assim, ó, eu tive um imprevisto, eu fui demitida, enquanto eu estava grávida. E aí, nós sabemos toda essa cultura que existe em relação a emprego, mulheres, gestação, filhos, tempo que ela fica ausente da empresa, todo um contexto. Ela foi demitida ali no período de gestação. Só que ela falou assim, eu consegui ficar 2 anos sem trabalho, sobrevivendo só com a minha reserva. Mas, Então, olha como não era imprevisto ser demitido. Qualquer pessoa que tem carteira assinada pode ser demitido. Se eu excluo esse risco, eu vivo sem reserva, eu vivo só hoje, só assumindo parcela, pensando que isso nunca pode acontecer. Mas é um risco muito real. E isso não é um imprevisto, isso é uma realidade. Você tem que se preparar para isso. E ela se preparou, então ela ficou 2 anos pagando tudo que ela tinha para pagar com uma criança. Nossa, hoje eu sei o que são gastos com criança. Realmente seu padrão sobe muito, mas ela conseguiu fazer tudo isso só com as reservas que ela tinha construído ao longo do tempo. Então não olha foi tão só. imprevisto ser demitida. Ser demitido para qualquer pessoa é possível desde que você esteja empregado e a empresa não seja sua. Então, Uhum. existe essa possibilidade muito real. Então, se eu tenho uma reserva de contingência, eu elimino esse risco, a minha cabeça sai dessa preocupação intensa de, para onde vai o meu dinheiro, o que eu vou fazer, como eu vou honrar essa parcela, pego com a Jota, pego com o banco, onde que eu pego o dinheiro, eu não sei o que fazer mais. Então, você elimina essa dor de cabeça, tendo uma contingência legal ali para suprir as suas parcelas, enquanto você não consegue se realocar. O legal, né, Vinícius, a gente falar é que a reserva de emergência, ela realmente é para esses casos mesmo. É igual aquele, não sei se aí no seu prédio tem, aquela caixinha do incêndio. Em caso de incêndio, quebra o vidro, né? Você só vai Sim, acionar aquele alarme, você só vai pegar essa reserva quando realmente acontecer uma emergência. Não é, tô a fim de sair, mas não tenho dinheiro, vou usar minha reserva de emergência. A reserva de emergência não é para isso. A reserva de emergência é quando dá ruim, quando dá errado mesmo. exato. E aí, eu até digo para ter 2 reservas, tá? Uma para contingência do financiamento e uma para reserva de segurança ali para custos fixos. Porque se eu só tenho uma também, que é uma reserva que era para durar 6 meses, dura 3, porque eu estou aumentando os meus gastos no meio da reserva. Então, eu preciso ter uma reserva só para financiamento e uma para custos fixos, que aí são essas daí que você realmente mencionou que são obrigatórias e eu preciso estar preparada para elas também.
Realmente é importante, às vezes a gente não se dá conta de que a gente precisa disso, até precisar, né? Esse que é o problema, né? Que aí a gente precisa e aí não tem, acabou. Aí vai ter que entrar numa dívida, ou vai ter que o Exato, imóvel ir para leilão por causa de um descuido, né? Porque eu acho que, exatamente. assim, o pior do risco que a gente sabe é o risco do que a gente não sabe, né? Que é, por exemplo, esses custos são, quando a gente está falando de porcentagem do valor do imóvel de 250 mil, é um valor, é um Sim, valor, né? Então, e isso aqui você tem que pagar na assinatura do contrato. Então, você foi lá, assinou o contrato do financiamento, sei lá, você vai lá no banco e assina o contrato, né, junto com algum responsável da construtora. Depois você tem que ir lá, já registrar em cartório, fazer essas coisas. E aí, como é que vai fazer se você não tem o dinheiro? Já vai exatamente. começar a dívida ali? Aí você começa a pegar emprestado com parente, pega com o primo, pega com o pai, vai se Pega endividando com o aqui, banco, ali, pega com o banco. aí já começa errado. Aí, quando o bagulho começa errado, já era, né? É tipo assim, você pega Agora, financiamento com o banco e a entrada você pega empréstimo com outro banco. nossa, aí já começou, né? Exato. Agora, a gente tem dois modelos de financiamento, né? Dois modelos, assim, vamos chamar de... Dois modelos de parcela, vamos chamar assim, para não complicar muito. A gente tem o saque e a tabela price. O que é isso? Qual que é a diferença entre os dois? Qual que é o melhor? Como é que funciona essas coisas? Porque quando a gente vai fazer um financiamento, a gente pode escolher o tipo de parcela, o tipo, como é que eles chamam de tipo de financiamento, se eu não me engano, que é assim que o banco chama. Como é que eu seleciono qual que é a mais vantajosa para o meu momento? Tem certo e errado? Como é que é isso aí? Explica pra Tá, gente. tá. Então, hoje nós temos basicamente duas formas de amortização que são as mais praticadas no mercado, que é o modelo saque e o modelo price. Então, hoje nós temos duas formas de pagamento, o modelo price e o modelo saque. O modelo saque, ele é um modelo em que eu começo pagando uma parcela um pouco mais alta e, no tempo, essa parcela vai reduzindo. Então, eu começo com uma parcela de 2.400, lá no 20º ano eu tenho uma parcela de 600 reais para pagar. Então, eu reduzo bastante o que é o meu gasto em relação àquela parcela mensal que eu tenho compromisso. Quando eu vou para um fluxo de pagamento price, que é oferecido também pelos bancos como duas formas, eu pago uma parcela constante e mensal. Essa parcela não muda no tempo. O que é importante aqui, uma sacada que as pessoas precisam ter atenção é, a parcela saque, ela começa com uma parcela maior, e no tempo ela vai reduzindo. A price, ela é fixa do começo ao fim. Para esses tipos de financiamento, principalmente imobiliário, que são financiamentos muito longos, eu pago mais juros quando eu opto pela opção de parcela price. Porque assim, ó, eu começo com uma parcela de 8 mil reais aqui na tabela saque e uma parcela de 6 na price. O que isso visualmente aparenta para as pessoas? Nossa, essa de 6 mil é muito mais barata, cabe no meu bolso, eu vou nessa daqui. Então, visualmente, existe todo um psicológico atrás disso. Visualmente é muito melhor pagar essa daqui, porque é uma parcela menor, é muito mais vantajoso pagar isso. Então, eu prefiro pagar de 6. Essa que está 8, eu não consigo pagar, está muito alta, começa muito alta. Só que no tempo, o financiamento de 10, 20, 30 anos, essa situação se inverte. Porque essa daqui que era 6, ela vai permanecer 6. Mas essa daqui que era 8, ela vai chegar aqui a 3, a 2, a 1, a R$ 1.000 por mês. Então, a somatória que eu paguei aqui, total, reduzindo no tempo, foi menor do que eu pagar constante durante o mesmo período. Então, por mais que inicialmente, visualmente, seja melhor pagar a tabela price, no tempo, 20, 30 anos, vai sair muito mais caro do que assumir uma parcela saque, que você começa mais alto e no tempo vai reduzindo. Então, é só um ponto de atenção importante, na verdade, fundamental, porque nós fizemos o exemplo ali em que a pessoa pagaria, tipo, 300 mil reais a mais de juros por escolher a tabela price em 20, 30 anos de financiamento. Então, é muito importante ter esse ponto de atenção e entender. Tabela saque, eu começo com uma parcela um pouco maior, no tempo eu vou reduzindo e finalizo com uma parcela menor, e a tabela price eu tenho uma tabela constante.
Então, no tempo, eu estou aqui maior na saque, eu vou reduzindo e eu ultrapasso a price, e a price continua constante ali. Eu acabo pagando mais juros na price quando eu vejo financiamentos como esse. Nossa, muito legal. Esse exemplo aí era 1 milhão, era um empréstimo de 1 milhão, né? Então, Isso, você pegou 1 milhão emprestado, pelo mesmo 1 milhão que você pegou emprestado, você vai pagar 300 mil a mais só por esse tipo de financiamento ser diferente, né? No seu do saque se a tabela price, né? Acaba pagando muito mais. E, pô, 300 mil sobre 1 milhão dá uma quantia muito, muito grande, né? exatamente. Só que aí você não percebe, porque aí no tempo, você olha para a situação, você já Não está pagando a aumenta, parcela. tá sempre a Exato, mesma. Aí justamente, você sempre vai pagar mais quando você colocar o seu agora na frente do seu futuro, né? exatamente, exatamente. E né, acho que é isso, a gente conseguiu passar por todos os pontos aqui. Acredito que tenha dado uma clareza muito grande para quem está querendo, quem está nesse momento, né, de compra, Sim, não sabe se sim, compra, sim. se financia, como é que financia, quanto que paga. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa clareada e uma boa ajudada para essas pessoas aí. Show, show. Muito feliz, porque eu acho que é um tema extremamente relevante, as pessoas se preocupam muito com isso, e é possível, galera. Mensagem final, assim, ó, é possível você realizar esses seus sonhos sem uma dor, um rastro que você vai deixar aí de dor de cabeça, de briga, de confusão por ter uma parcela muito alta. É possível fazer isso com calma. O tempo vai passar igual para quem investe e para quem financia. Pese isso na sua decisão. Faça com tranquilidade, faça contingência se você assinar financiamento, faça de forma tranquila, para que esse processo seja prazeroso e você esteja num lugar que te dá paz e não guerra por conta da sua saúde financeira. É Tá isso aí, bom? então. Gu, obrigado. Mais um Até a bate-papo próxima. aí. Até a próxima, galera. Deixe os comentários aqui embaixo. Coloquem a experiência de vocês, coloquem comentários que vocês de coisas que vocês já viveram, já passaram. Sigam lá nosso Instagram, Consultório de Gestão Financeira, se inscrevam no canal e vamos para cima, porque tem bastante conteúdo para a gente trazer para vocês aqui e ajudá-los a tomar melhores decisões financeiras.